Boa noite, senhoras e senhores, amigos e amigas do meu Brasil Varonil. Hoje estamos aqui fazendo uma gravação especial do Bico do Corvo, no Passeio Seu Silvestre, aonde o Marcelo, aquele insuportável que sempre começa as nossas apresentações e termina, porque ele sempre tem alguma coisa mais importante para fazer do que conversar com os convidados. Hoje eu que vou convidar ele para uma entrevista. Então, hoje houve uma apresentação aqui no Passeio Seu Silvestre. Nós estamos na data de 21 de abril de 2024 e a gente queria convidar vocês para saber o que essa turma fez aí. Marcelo, se apresenta. Oi, galera, eu sou o Marcelo Zarski, o insuportável que sempre termina os programas porque precisa ir embora e dormir e chama o Goya de pessoa um pouco mais abençoada de idade do que eu. Isso é etarismo. Como que é? Preconceito etário, né? Preconceito etário. Isso aí. Se apresenta aí. Quem mais que está presente? Eu preciso me apresentar também? Claro. Ah, é, né? A galera não vê, né? A gente Não vê, só ouve. E mesmo que vesse, né? Não ia adiantar nada, né? Eu sou Wesley Barça Ribeiro e estamos aí no Bico do Corvo. E o convidado hoje especial é o Ângelo Esmanhoto, que veio somar com essa patota lá de Curitiba. Ângelo, se apresenta aí para o nosso público, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Fui pego meio de surpresa, eu não sabia que... Mas isso que é gostoso, isso que é bom. E agradeço o convite do pessoal aqui de Campo Mourão para tocar. E a gente já se conhecia assim, virtualmente, né? Que já existia para as pessoas de uma forma virtual. E agora nós estamos... existindo de forma real, né? E agradeço muito aí o convite de vocês e é um prazer estar aqui. Obrigado. E me diz uma coisa, como é que foi, o que é esse projeto que vocês apresentaram aqui? Conte para nós. Cara, esse é o projeto Utopia, projeto financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Campo Mourão. Nesse projeto a gente toca composições do Marcelo Zarski, composições aí que estão entre as derradeiras, né, as últimas que ele fez, né? Na verdade ele tem feito novas, né, e já está inserindo no repertório. Enfim, a gente toca as composições dele em quarteto, né? Baixo, batera, teclado e guitarra. E desde o início eu falei pro Marcelo sobre a vontade de chamar alguém de fora, né? Um amigo de fora. E aí o Marcelo mesmo sugeriu o Ângelo, né? Que era já um amigo em comum entre a gente. É um amigo virtual, né? Usado isso. E tá sendo super legal, assim, porque a gente já tinha feito algumas apresentações, né, com o quarteto, e aí agora com o Ângelo mudou muito, assim, né, trouxe uma sonoridade muito nova, né, para os arranjos, mas a ideia era essa, né, era tocar as composições do Marcelo e ter esse momento aí, né, de trazer um amigo especial, aí, uma participação especial. E o escolhido foi o nosso querido Ângelo, né? Que já parecia um queridão, mas daí quando você conhece ele pessoalmente você fala, rapaz... É um queridão. Que fofinho. Fofinho. É o urso panda? Veja, Ângelo, deixa eu te perguntar. Você toca um instrumento que não é muito comum. Como é o nome do instrumento que você trabalha? Quando eles me convidaram, eles falaram, você não pode vir tocar guitarra. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? O Marcelo sempre faz isso, ele corta o pessoal na maior cara de pau. Não sei se foi o Marcelo. Não foi eu, tá. não, cara. Eu ouvi a notícia. Aí eu falei, cara, se não é pra tocar guitarra, o que eu posso tocar? Pô, o meu instrumento, que lá o outro instrumento indiano, eu acho que não ia caber aqui, eu não ia conseguir desenvolver no instrumento indiano o trabalho que eles fazem aqui. Para casar. Eu falei, vou usar o daxofone.
foi inventado na Alemanha lá nos anos 90. E é um instrumento que eu estou usando. E eu falei, olha, é uma experiência, né? Como eu gosto de experimentar as coisas, eu falei, eu vou lá e vou jogar com eles lá e vou dizer, olha, Vamos ver o que sai. vamos ver o que sai. E eu acredito que como a gente tem uma mesma intenção, eles e eu, a coisa saiu. Não, saiu. E aí eu pergunto o seguinte, pelo que eu estava vendo aqui, até pro nosso ouvinte tentar entender, eu vou tentar descrever, o daxofone eu entendi que eles são, é como se fossem lâminas de madeira, com diversos tipos diversas formas, né? Para o pessoal que fica pensando como é que é, a primeira ideia que vem na minha cabeça é um bumerangue, assim, que eles têm os formatos assim, arredondados, curvilíneos, Pode ser. né? E daí você prende ele numa base, né? Que é o que vai trazer a transmissão para o som. Essa base tem peso, né? Peso elétrico, que é os captadores que como você põe Acústico, né? no Instrumento violão, acústico. né? Então o peso no violão você coloca para captar o som da vibração das cordas. E nesse eu atarracho essas línguas, tem desenhos diferentes, em cima de um tampo com piezo. E aí eu pego e com um arco de contrabaixo eu fricciono as línguas. E ele vai dar a vibração que vai Ele produzir dá a vibração, onda sonora. primeira coisa aí conforme o tamanho do som, a vibração, conforme maior a língua, a vibração é mais grave. E quanto menor, Mas fica mais agudo. Então eu tenho um tipo que eles chamam que o Hans Reichel disse o DAX, que é tipo uma saboneteira, que eu vou usando para diminuir e estabelecer o padrão da que aí altura, você né, da prende esse frequência. DAX na língua para deixar ela mais longa ou mais curta, isso? É. E aí me diz uma coisa, eu vi ali que você é um cara que curte os efeitos ali. Então você joga do daxofone para uma pedaleira. Uma pedaleira, e dali da pedaleira eu estabeleço alguns padrões que servem para o daxofone. Mas ele limpo, sem nada também, ele é muito gozado. Muito sonoro, assim. É muito sonoro, é. Você tem uma coisa assim, ele sem efeitos, sem nada, ele fica bem sonoro. Tanto é que o inventor gravou CDs, gravou disco com música normal. Ele usa o daxofone com notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, normal, você consegue ali captar. Mas não era meu interesse, não é meu interesse fazer isso. Eu quero usar esse daxofone mesmo como... Até eu brinquei com a meninada aqui, o rapaziada, chamo menino porque a rapaziada é muito jovem. Que eu vou arrastar móvel, enquanto eles estão tocando na sala, e eu fico arrastando os móveis. Arrastando o piano para lá e para cá. Arrastando, eu fico arrastando coisa assim, porque com a fricção, né, do arco na madeira, ele dá essa questão bem... como é que é? Material, né, da questão... E aí uma curiosidade minha, você muda os tipos de madeira. Então pega uma madeira mais, por exemplo, tipo pau-brasil, cedro. O que eu estou usando ali é cumaru, tem umas línguas que estão em cumaru, que é bem dura, e bambu, né? E outras que deve ser, acho que cedro, não, Mogno, alguma coisa assim. não, aquele pinho, né, que o pessoal faz. É pinheiro, né? Pinheiro, aquele pinheiro de reflorestamento, né? Pinos. Pinos, que é mais molinha e tal. Então eu tô aprendendo ainda, porque conforme a consistência da madeira, ela vibra mais, vibra menos, né? E a gente consegue estabelecer um padrão diferente de timbres, né? E daí deixa eu fazer uma pergunta para os três senhores aqui. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na música ocidental, o padrão de entendimento que as pessoas têm é uma música tonal, com X compassos, com uma construção harmônica, etc. E às vezes, quando você vai para um instrumento como o Dax, apesar de você poder trabalhar a escala, o legal é você sair desse padrão, né? É você sair da caixinha
do quadradinho de dó. Eu gosto disso porque eu estou experimentando esse tipo de coisa, eu estou fugindo um pouco, eu toquei muita música, assim, dentro desse padrão que você falou. Porque o saxofone ele possibilita sair fora dessa coisa, né? E até gozado, porque eu estava um pouco preocupado, eu perguntei, será que vai encaixar com as ideias do Marcelo, né? As composições das músicas. Mas de uma certa forma parece que ele casou, casa, né? Ele faz parte, porque ele não estabelece um padrão Sim, né? harmônico ou melódico, dá para fazer, mas Sim. é um outro nível de melodia, vamos supor, que eu, por exemplo, quando eu toco, e às vezes eu faço solo em casa que eu gravo, eu fico pensando em melodia, né? Como é que é? Parece até às vezes ele dá um timbre de que é alguém cantando, né? Então ele pede, né, o som. E aí eu fico modulando ele no sentido de fazer frases, né? Mas não é frases, é dentro do padrão que a gente conhece, dentro do sistema, né? 440 Hz, aquilo. Quase como o Teremi, Isso. que ele faz vocalizações. O terminho você consegue afinar legal, mas se você quiser sair do padrão, também você faz. E aí fica a pergunta, né? Aqui para vocês todos. Você acha que o mundo moderno, né? Ele tá preparado para fugir da música tonal, né? Você acha que as pessoas já sabem ouvir esse tipo de música? Ou, na opinião de vocês, o que precisaria fazer para educar o público em relação a isso? Que essa é a grande pergunta, né? É o mercado que você tem, né? As pessoas vão consumir esse tipo de música. Vou pegar uma ideia que o Ângelo coloca sempre, né? Que tipo, sobre ouvir e escutar, né? Assim, eu acho que a gente tocar fora da ideia, vamos dizer assim, convencional de música tradicional, que não é ruim, vamos dizer assim, que nem você comentou, né? Fui no show do Paul McCartney, é um show, é um entretenimento e tal, é outra coisa. Daí, esse tipo de música que a gente tem tocado, que a gente faz, e trazendo o instrumento do saxofone, é mais para meio que instigar, talvez, a pessoa a escutar, sabe? Ela não tá ali, talvez, assim, querendo um rolê, vamos dizer assim, tipo, dançar nem nada, é pra ela parar e ouvir, sabe assim, de que forma isso chega, sabe? E nesse sentido, cara, a gente tem tido uma experiência interessante, eu toco com o Barça já há anos, assim, e a gente já tocou em escola, por exemplo, no estadual a gente tocou, e é muito legal ver essas músicas, inclusive, ver a recepção da molecada, né, tipo jovem, eles param pra ouvir, sabe? Depois conversa, pergunta de coisas que aconteceu. Então, essa ideia da gente tocar esse tipo de coisa, uma que não é o fato também de, tipo, por que eu quero tocar isso? Na verdade, é uma necessidade que eu tive e essa galera, vamos dizer assim, também entrou nessa, de eu não tocar outras músicas, assim, tipo, de não tocar, por exemplo, rock and roll mais, gosto, mas, assim, era uma coisa que eu queria me expressar de outra forma, sabe, assim. E dessa galera entrou no meio junto, né? E eu acho que a gente fazendo isso é uma maneira de ter um resultado legal, de mostrar que dá pra escutar a música, né? Parar pra escutar mesmo, assim, igual você ver um filme, igual você, sei lá, ler um livro, qualquer coisa assim. Então, eu acho que dá pra fazer isso. O mundo tá preparado, sim. Eu tava... Essa semana, inclusive, eu passei para vocês uma banda para a gente ouvir, que era Arcto Els, que é uma banda norueguesa, islandesa lá, e é um pessoal que eles se definem como música ritual pós-industrial. Então, assim, é um som já bem desencontrado, né? E você vê que, por exemplo, é um som para pouca gente ouvir. Porque é um som que ele começa a ficar perturbador, o pessoal começa a ouvir e tal. Daí a pouco ele vai induzindo certos estados de humor em você. E você, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Só que, por exemplo, eu pirei nesse som, achei
fantástico o trabalho dos caras. Não conheço. É muito legal. Até o Barça também acabou pegando umas coisas para ouvir, umas matérias tal que os caras falaram. Tem uma coisa muito interessante. E aí, para mim, eu acho que tem essa coisa que a gente estava falando hoje no WhatsApp, eu e o Arildo, que está aqui também. Daí o Arildo, se quiser dar um oi também pro pessoal, pro nosso público. Não vale acenar, porque o público não vai ver. Mas assim, é que o pessoal hoje, eu falei para ele, é uma briga que eu tenho com o Marcelo, que as pessoas não param para ouvir. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Sim. Então as pessoas põem uma playlist, aí vai lavar a louça, vai dirigir, só que não parou para prestar atenção no que está rolando ali na música. Não parou para escutar. Não parou para escutar. Tá ouvindo. A música passa de um lado para o outro. Sim. E eu acho que esse tipo de som que vocês estão propondo, inclusive o som do improviso livre, do próprio Emish e tal, é uma proposta que a gente tem de trazer o pessoal para ouvir. Cara, ouve, você não é obrigado a gostar, mas ouve isso aqui, experimenta essa ideia. Sim. Se você não gostar, é um direito seu. Eu acredito que a gente está perdendo a possibilidade de experimentar as coisas, né? E tá passando tudo muito rápido, né? A gente tem essa questão da velocidade, né? A velocidade das informações que a gente... Aqui, qual que é a velocidade do polegar na tela do celular, né? De coisas diferentes, né? E então, a gente sempre quer alguma coisa diferente. Então, a gente está perdendo essa questão de se deixar envolver por alguma coisa. E menos... O pessoal fala... O sentir, né? Uma música de mais de 3 minutos, ninguém mais escuta. Sim. Eu trabalho e gosto de tocar música da clássica da Índia. E na época que ela foi desenvolvida, a estética, o pessoal sentava 2 horas para escutar em silêncio. E ficava escutando. Então aquilo fazia o quê? As pessoas tinham uma outra visão do mundo, né? Aquilo leva assim. Outro dia tem aquela frase do Paul Klee, que é muito legal, que ele fala assim que o artista, ele não inventa, ele não cria nada novo, ele torna visível. Ele traz do transcendente para o imanente. Ele torna as coisas visíveis. Ele não cria nada, mas ele vai lá buscar porque isso já existe. Se a gente pensar que o humano é tudo uma coisa só grande, a gente não tem tempo de vasculhar tudo que a gente é. Então tem o Marcelo, o Barça, a gente procura estabelecer certas lasquinhas desse universo. Sim. E diz, olha, existe isso aqui também. Você não quer conhecer essa parte? Ouve isso. Escuta, eu tô querendo ouvir o ato que o ouvido faz. Escutar é o que a gente para ouvir. Né? Para não fazer mais nada, só escutar. Então, eu tenho lá como é que chama? Eu já vou lembrar o nome de uma americana lá que falava do listening. Como é que chama? Ela começou a trabalhar com essa coisa do escutar, uma escuta profunda. Né? Vou lembrar o nome dela agora. Mas ela começou a trabalhar. O John Cage falava muito disso também. Outra que faz isso meu Deus do céu, a Laurie Anderson. Porque a Laurie Anderson, que nem ela grava o Superman, fica oh Superman. E aí todos os shows que ela faz, aonde ela vai, ela traduz todas as músicas para a língua do país. Que ela fala, o meu show é para você me entender. Sim. Ela falou, não é um show para você, né, que nós falou de entretenimento, que o cara vai sair daqui, nossa, o show do Paul McCartney, nada contra ele, né? Mas assim, não é um show para isso, é um show introspectivo para você, é um convite para você ouvir a minha obra. Ouve o que eu estou querendo te mostrar. A gente está confundindo muito entretenimento, né, com arte, né? E hoje em dia
é importante você ir ver o Iron Maiden. Sim. Eu fui ver o Iron Maiden, você viu? É a Pauline Oliveiros? É, Paulino Oliveiras. Isso que você falou. Que para situar você que está ouvindo, Pauline Oliveiros, que é ela toca acordeonista americana, que fala de deep listening, a escuta profunda. Né? Pauline Oliveiros. Então ali ela começou com essa história do escutar, né? E a gente está, hoje em dia, existe mais de entretenimento do que a gente está mais interessado em ter um entretenimento do que realmente se envolver com a arte, né? Com a arte. Porque a arte é perturbadora. E a arte não precisa ser bonita. Entende? Profundo isso. A gente tem gente que diz, isso não é arte, é feio. Não, a arte não precisa ser bela. Você sabe que a gente tem lá o Projeto Emes, que a gente faz umas coisas bem desencontradas, assim. E daí eu falo, se você vai ter duas chances, ou você vai amar ou você vai odiar, né? Com todas as fibras do seu corpo. Só que a pergunta que você tem que fazer, porque é um som, Sim. né? E é um som sem letra, sem nada. A pergunta é, por que esse som me perturbou tanto que despertou esse sentimento? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Sim. E não dizer, a música é ruim. Exatamente. Né? De certa forma, a gente é condicionado a ter que gostar, Sim. tem que ser bonitinho, tem que ter um pouco... É o easy listening, né? Tem que contar uma história, entende? Você tem que contar uma história e tal. Então, se você faz alguma coisa que essa história, que nem literatura, né? Você vai... Outro dia eu dei um amigo meu, Jorge Luiz Borges, para ler, ele não conseguiu ler. É perturbador demais. Ele falou, não, eu não entendo o jeito que ele escreve, não consigo. Eu tive um choque quando eu fui ler Grande Sertão Veredas. Eu tive que começar 2, 3 vezes para poder entrar naquele universo, porque ele começa, ele inventa umas palavras, umas coisas assim. Que São total de lá, né? Um pouco, eu tenho que me posicionar diferente. Então é isso que a gente hoje em dia está mais difícil para a gente se posicionar nessa relação, né? Você sabe que, falando disso aí que você comentou, eu tenho uma amiga que é uma grande historiadora, eu dou aula de tarô e tal, e aí eu tenho uma amiga que é uma grande taróloga no mundo, e ela fez um livro chamado As Mulheres da Golden Dawn, que são sobre 3 mulheres que revolucionárias para o período, final do século XIX. E daí ela me deu o livro dela. Falou, eu vou te dar o livro de presente, lê e depois você me diz o que você acha. Aí eu comecei a ler o livro, tem ele em casa, eu comecei a ler o livro, e daí eu parei e mandei uma mensagem para ela. Eu falei, Mary, eu não consegui ler teu livro, eu vou ter que resetar, porque ele tem útero demais. Porque ela falava de realidades tão femininas que eu, como homem, não estava conseguindo entender o que ela estava passando no livro. Que é isso, de você se colocar no lugar do outro. Né? Eu falei para ela, desculpa que eu vou ter que arrumar um útero para poder ler. Né? E é interessante isso, porque você precisa se colocar ali, né, o lugar da fala, né? E a gente está sendo, de uma certa forma, condicionado a ter uma audição, uma escuta bem direcionada, né? Sim. Com esses, uma escuta superficial, né? Eu lembro na minha época, eu escolhia o que eu queria ouvir e escolhia o que eu queria comprar. E ia na loja e comprava. Isso. Hoje em dia tem apps, Spotify, Bandcamp, tudo isso que... Tchau. Que me dizem, tchau. Que me dizem, não, você tem que ver isso, você tem que ouvir isso, você tem que... Ele te empurra, né? Eu comprei um iPad pra fazer um negócio. Depois deu 3 semanas, o último disco do YouTube estava inteiro lá de graça. Aí eu falei, não quero. Aí eu tentei apagar, não conseguia apagar. Porque não te permite isso. Eu fui na loja e falei, rapaz, escuta, como é que eu apago esse disco aqui? Não quero. Ah, não, tem que entrar lá, não sei o que. Ele conseguiu, apagou pra mim. Mas eu digo, não quero.
E esse empurrar negócio o que você negócio. falou, o Ângelo, de parar pra... E você falou também de parar pra escutar, de viver as coisas. Eu tava falando disso com a Bruna hoje até. A galera... assim, essa galera dessa geração que tá inserida vamos dizer assim, na realidade virtual que a gente tem hoje, né, tipo de social, de internet, as coisas são muito superficiais. Tudo é muito rápido e muito superficial. Então, por exemplo, essa semana eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, um questionamento de uma... Era uma mãe e uma filha conversando sobre... quando você precisa pesquisar algo, onde que você pesquisa, né? Aí a mãe fala, vou lá no Google e jogo o que eu quero e vou vendo as fontes, né? Que é um buscador. A menina falou assim, não, eu vou no TikTok, porque daí vão me ensinar como é que faz. É mais fácil eu aprender como é que faz do que buscar. Então, tipo assim, e daí assim, o TikTok acabou virando um buscador para essa geração, vamos dizer assim, o YouTube e tal. Mas é porque a pessoa não quer pensar, né? Eu não quero Exatamente. fazer, que é isso que ele falou. Eu não quero sair buscar a música que eu quero ouvir, eu quero que você me apresente o que eu vou ouvir. Exato. A gente tá E daí sendo Manipulada, né? E o que acontece? Daí a pessoa, tipo, a questão, né? Essa informação que o TikTok tá te passando, da onde que veio, né? Essa pessoa que tá, né? não pergunta. Exato, não, só faz, entendeu? E é o que acontece muito na sociedade atual, né? Assim, tipo, de ser tudo muito superficial. Ninguém se aprofunda em nada. A galera não consegue ler muitas vezes. Você pegar um adolescente hoje, é raro o adolescente que consegue ler um livro, vamos dizer assim. Porque eles não têm paciência, sabe? Pra estudar música, então, eu dou aula pra um monte de criança, cara, assim, de adolescente, é difícil, sabe, ficar ali, né? Enfim, é só pra somar no que você tinha falado aí. Eu dou aula de música indiana, né? Música clássica da Índia. Mas precisa ter um posicionamento tão diferente do que o pessoal tem hoje em dia, que tá impossível. As pessoas não conseguem aprender. Porque não tem. Não, tem que ser quase que imediatista, né? Sim. Tem que ser em 2, em um mês. Você tem certas coisas que aparecem no YouTube, no Instagram, o cara dizendo, toque sax em 3 semanas. Sim, a gente Tem a falou piada já. do saxofonista, chega no inferno, chega no céu, o cara falou, não, você não vai ficar aqui, você vai pro inferno. Porque quanto tempo você levou para tocar sax? 7 anos. Você disse pros caras que em 3 semanas. Você mentiu para eles, vai pro inferno. Entendeu? Então é uma coisa assim de se aproveitar de uma situação e tentar tirar né? Eu não sei, pra mim, às vezes tem uma coisa que fica muito aqui no meu, coisa assim, que é a minha adolescência é muito longe do que existe hoje, né? Da internet. Você tá com quantos anos, Jorge? Desculpa aí. 68. É um moço ainda. Tô novinho. Tô bacana. Eu consigo fazer muita coisa que eu consigo fazer, mas que eu quero fazer. Então tá bom pra mim. Por enquanto tá bom, tá joia. Você tá bem? Aí o que acontece? Eu acho que às vezes eu fico me perguntando, será que eu não tô errado? Eu tô me mantendo muito nessa ideia do meu, que tá muito diferente do mundo hoje. É muita coisa. Mas é que eu acho que As daí... informações, a minha formação como músico, eu tinha aqui na escola, eu tinha que carregar o instrumento nas costas, e a maioria dos meus amigos dão aula na casa das pessoas. Eles vão lá, então ninguém... mas isso mas você sabe que eu sou adepto que não, tem que realmente forçar um pouco o pé na porta pro pessoal parar para ouvir. Porque tem coisas que você não vai conseguir aprender sem essa dedicação. Né? Então não tem como. Não tem como. Você sabe que eu tenho editoras que mandam material para eu fazer divulgação. E daí tem um grupo lá do pessoal que faz as campanhas, né? E daí eles mandaram lá um tarô e o pessoal falou, mas de onde que é isso aqui? Eu falei, cara, você vai fazer uma campanha de divulgação, você não sabe sobre o que você está falando? E supostamente é profissional. Então, assim, é muito grave isso. Porque aí você vê que a pessoa não tem formação básica. Que não, a gente não está falando de uma formação acadêmico, formado,
lá na Europa. Não, você está falando do beabá, o alfabeto. Né? Você está falando no alfabeto, você tem que ouvir isso. Né? E as pessoas têm essa dificuldade, então eu vejo que é um problema. Mas eu acho que até, por exemplo, que nem o Barça, né? Ele recentemente tirou aí o doutorado dele em filosofia, né? Então, assim, para ele deve ser assim, cara, ele olha a pessoa que não consegue articular um pensamento, isso é grave. É verdade. Né? Então você tem vontade de enfiar a cabeça num bueiro. Cara, você não parou para refletir sobre o que você está falando? Pois é. Eu sinto aqui, ó, no figo? Eu sinto aqui. Não, a gente está, essa quantidade de informação que a gente recebe aí apaga muita coisa. E eu não digo que eu não estou meio que envolvido com isso, porque às vezes minha esposa me pega, o que você está aí fazendo? E daí eu vejo que a casa está muito silenciosa, eu vou lá, tá minha esposa no celular. Eu digo, e daí? Como é que é essa coisa? Pois é, né? Não, ela já sai e tal, não sei o quê. Então a gente está assim. Por isso que lá, essa casa que a gente tem em Piraquara, lá em Curitiba, lá perto de Curitiba, lá, não tem internet, não tem nada pra gente não ter que ficar à mercê da informação, né? Ficar ligando nessa coisa, a gente fica mais olhando a natureza. Cara, uma coisa que eu achei interessante, um amigo, né, cara, inclusive músico, assim, antes eu acho de eu criar um Instagram pra mim. Mais pertinho aqui pra mim. Antes de eu criar um Instagram pra mim, esse amigo falou assim, ô Barça, cria um Instagram, cara, você vai ver que legal. Tem muito cara legal lá, músico bom, dando dica e tal. E aí eu acho que tá uma grande diferença, cara. Você não vai desenvolver um trabalho musical, você não vai desenvolver, até mais do que isso, né? O teu trabalho, a tua música, a tua linguagem, a tua identidade musical, você não vai desenvolver vendo diquinha, cara. Vendo diquinha no Instagram, vendo diquinha no TikTok. Não é assim que funciona, né, cara? Pra você desenvolver o teu trabalho, desenvolver o teu som, você tem que se dedicar a isso. Não é ver diquinha, não é, sabe, ficar, né? Fazer só cursinho. Vê um vidinho lá do TikTok, aí vê um vidinho, sabe? Tem que comprar aquele violão, tem que comprar aquela corda, tem que comprar aquele pedal. Assim como, por exemplo, né? Como é que você dá conta de ler um livro difícil, um livro de filosofia? Você tem que, como dizem, né? Sentar a bunda na cadeira, se esforçar, lutar ali, né? Digamos assim, né? Contra aquele livro que muitas vezes te traz muitos desafios. Muito incômodo, né? A leitura incômoda. E assim, não tem outro caminho. E para desenvolver o teu trabalho musical, teu som, você tem que se dedicar a isso. Não é vendo diquinha que você vai, sabe? Eu acho assim, uma das coisas, né? Primeiro tendo um propósito, por exemplo, né? O que eu quero com a música, né? Por exemplo, ontem a gente teve um bate-papo com o Ângelo lá no ensaio que a gente fez e ele falou um pouco sobre como ele tem pensado a música, o que ele tem buscado, a prática dele, né? De estar improvisando, de estar criando, e não é esporadicamente, é constantemente, né? Continuamente. A mesma coisa o Marcelo, não é um cara que de vez em quando vai lá, compõe alguma coisa, o resto do tempo fica lá no Instagram vendo diquinha. Marcelo é campeão de ver diquinha. Mas assim, ele tem desenvolvido esse trabalho, né? Ele falou, a gente toca junto faz muito tempo. E ele tem desenvolvido esse trabalho de composição há muitos anos já, sabe? Então não é uma coisa que você vai... Não, bicho, é uma coisa que leva tempo. Não é uma construção vazia, né? E assim, leva tempo, exige constância, né? Você falou assim, eu às vezes me falo, de novo, vou ter que fazer isso de novo. Eu vou lá e faço. Sim. Eu vou ter que fazer isso de novo, vou lá e faço. Porque eu gravo muita coisa que eu estou fazendo, que eu faço hoje em dia, eu gravo muita coisa lá em Piraquara, né? E aí eu chego lá e tô lá, tranquilo, não tem internet, não tem nada, não dá para ficar no celular, essas coisas. Eu digo, vou lá para trás, aí sento lá e vou gravar.
E aí eu me envolvo com a coisa, mas é aquela coisa assim, não, eu vou lá porque eu tô com vontade. Não, eu vou lá porque é uma coisa que eu tô sentindo. Não, preciso. Quanto mais eu fizer, mais eu sei que eu vou aprender muita coisa. Fazendo, refazendo, fazendo. E às vezes, e até eu começo a dizer coisas hoje que não existia antes de mim, né? E eu digo, você vê que eu estou aprendendo uma forma de estabelecer um padrão de disciplina com isso, né? E eu digo, então é isso, às vezes eu digo, aí tem dia que eu fico com uma vontade enorme de fazer as coisas, eu vou lá fazer. Aí não saio contente. Aí tem dia que eu não tô afim, vou lá fazer e saio contente. Sabe? É muito. É a vida. É uma dinâmica, né? É uma dinâmica que fica assim, e isso tudo traz muita, como é que fala, muita experiência, né? Para o trabalho. Você constância, se envolve, né? Assim, você se envolve com aquilo, você diz, não, aqui eu fiz, aqui eu devia ter feito assim, mas por que pensar que eu devia ter feito assim? Questões que você começa a perceber É que nem o saxofone. Às vezes você acha que tem o mesmo som tudo, mas se você fazer uma pressão diferente, uma coisa assim, é isso que você consegue a diferença. Ele tem as nuances dele, né? As nuances, para você aprender essas nuances, é que nem você conhecer uma pessoa e casar com ela, você vai demorar anos para conhecer a pessoa inteira. E a pessoa vai mudando, e você vai mudando, e as relações vão mudando, e você vai ter que trabalhar diferente. E é bem nesse sentido. É verdade. Você se relaciona, eu estou, me dizer assim, eu tenho me relacionando com o meu trabalho musical, é dessa forma. Ele me ensina, eu mudo e me vejo nele mudando. A minha forma de pensar, a minha forma de agir e tal, ele me mostra como se fosse um espelho. É muito legal isso, eu começo a analisar. Porque eu estou fazendo um trabalho fazem 4 anos, mesma como é que é a disciplina, mesma história. E eu estou vendo o quanto já mudou do começo até hoje. Vai puxando pro final. Beleza? E aí eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta que eu vou ali acertar, mas aí faz assim, o nosso tipo de público, a gente tem um público variado, a gente tem músicos, a gente tem gente que curte HQ, que curte cinema, mas eu acho que tem pessoas que vão se sentir tocadas por tudo isso que você falou. Né? Você consegue entender essa arte de ouvir como algo aplicável a outras áreas da vida? Como é que você vê? Sim. Porque é tão etéreo isso tudo, e as sensações que a gente tem na relação com os amigos, com as pessoas em volta da gente, tem essa etericidade, né? É uma coisa assim que o que aconteceu ontem você sentiu e aquilo fica na tua memória, mas é complicado. Eu estava conversando com o Barça aqui sobre a matéria, né? Isso não se torna matéria, né? Não se torna tangível, né? Tangível e tal. Então é uma coisa que fica assim, como é que é? Flutua no ar, né? Tudo que é, como é que tem aquele livro do cara lá? Tudo que é sólido se desmancha no ar, não é? Só os diamantes são eternos. Eu tenho um trabalho que eu chamo Coisas Sólidas que Não Existem. Mas, E é bem esse sentido, né? Das coisas sólidas que não existem. galera, só pra gente então encerrar, né? Considerações finais aqui, esse projeto, né, o trabalho do Barça. Agradeço um monte, obrigado. Não, a gente que agradece. Esse trabalho do projeto, ele está disponível, né, a gente encontra no site, né, wesleybarçaribeiro.com.br/utopia, né, desse projeto. Então tem as agendas lá. E o trabalho do Ângelo a gente consegue encontrar no YouTube, meu canal do YouTube é Ângelo Esmanhoto, com 2 T's. ES 2 T's. NHOTTO. Tipo com D mudo no final. Não. É isso aí, então agradeço imensamente. Obrigado aí. E vamos pra frente que a música não para, né? Nossa, a vida não para. Exatamente. Isso aí, galera. Obrigado.